queria começar justamente falando sobre essa última entrevista que você deu, falando que o ministro, o general Heleno, te deu orientações, né, para você deixar de bater na imprensa e direcionar os esforços contra o STF. Ele já falou que já negou, né, no caso, mas eu queria que você esmiuçasse, assim, que orientação foi essa, como que foi essa conversa? Então, na verdade, eu tenho que esclarecer que a entrevista da Isto É, eu posso dizer que ela tem 20% de verdade, uns 60% de exagero muito grande e uns outros 20% de mentiras. Então, quando o repórter da Isto É, ele me contatou dizendo que ele queria fazer uma entrevista. Ele já tinha feito uma matéria sobre os abandonados pelo Bolsonaro. Ele falou de mim, do Zé Trovão, de todo mundo que já tinha feito algum sacrifício pelo governo que foi deixado. Então, eu falei assim, ele não deve ser tão ruim assim, eu não estou acostumada a dar entrevistas assim, mais para a grande mídia, né? Eu acabo preferindo a imprensa mais independente, que é de direito, e pessoas que eu já conheço. Mas ele me disse que queria fazer uma entrevista comigo sobre a minha vida como está agora, né? Eu voltando a dar palestras, voltando a dar aulas, o que eu estou fazendo da minha vida, e a minha opinião sobre o governo atual. Então, pensei, bom, é uma boa oportunidade de eu mostrar para as pessoas que eu saí, né, tirei a tornozeleira e estou numa outra fase da minha vida que eu estou dando a volta por cima e o que eu quero é inspirar as pessoas a fazer o mesmo, né? Porque eu estava numa situação muito ruim e agora eu já estou trabalhando de novo, estou fazendo homeschooling com meu filho e estou engatando na minha vida. E ele veio até aqui em São Carlos, né? Eu não podia sair por causa da minha mãe, que está com a perna quebrada. E ele fez várias perguntas. Foi uma entrevista de quase 3 horas, onde ele fez muitas e muitas e muitas perguntas da minha vida pessoal, desde a época em que eu era feminista, como é que eu entrei no feminismo, como é que foi a minha vida de infância, como é que era a minha vida no feminismo, como é que foi a minha experiência com o aborto que eu tive, como é que foi a minha experiência em sair do feminismo, como é que foi esse meu contato com a direita, como é que eu comecei a dar palestras fora do Brasil, sobre carreira, sobre vida amorosa. Ele perguntou muita coisa, perguntou sobre o acampamento. Então, eu nunca imaginei que ia sair uma matéria pensada sobre uma coisa específica, muito, muito pontual, que eu falei no meio de uma entrevista de 3 horas. Eu não sei se ele já veio nessa intenção ou se ele só viu alguma coisa que poderia virar uma manchete e acabou não falando sobre todo o resto das coisas que eu falei e pensando só isso. Uhum. Sobre o general Heleno, eu já tinha falado, essa informação ela já existia no dia 10 de outubro do ano passado, eu já tinha feito uma publicação no Facebook contando que o general Heleno já tinha chamado a gente para uma reunião no Planalto. Na época, isso virou notícia, o antagonista deu, mas por alguma razão não explodiu como notícia, como explodiu agora. Isso, na verdade, é uma notícia velha. Eu já falei disso abertamente em várias redes sociais minhas, e as pessoas nunca tinham dado atenção. Talvez haja algum motivo político à oposição do governo para usar isso agora, o qual eu não sei. Mas o que aconteceu nesta ocasião? Nós tínhamos o acampamento ali, montado, e um dia uma pessoa apareceu lá, dizendo que trabalhava no Gabinete de Segurança Institucional e que o general Heleno queria ter uma reunião com a gente urgente, se nós poderíamos comparecer. Nós dissemos que sim. Era assessor? Eu não sei. Uhum. Era algum servidor, mas eu não vou lembrar o nome da pessoa. Aí esse servidor retornou até o Palácio do Planalto, onde deu a nossa positiva, e mais tarde ele voltou de carro lá no acampamento, e com carro, então foram carros oficiais, nós fomos levados por carros oficiais, mesmo que fossem 3 quarteirões, a gente foi levado ali de onde a gente acampava até o Planalto. Passamos por todo o processo institucional de passar na portaria, etc., dar nome, documento, subimos. Quando chegamos ao gabinete do general Heleno, eles pediram para que a gente não entrasse na sala do ministro com celular, então os nossos celulares ficaram, não vou dizer que eles foram tomados, né? Ninguém pegou e tomou da gente, mas eles pediram para a gente deixar o celular ali, então nós entramos sem celular. E nessa conversa, que durou um pouco mais de 1 hora,
o general Heleno primeiro se apresentou para todo mundo e depois ele pediu para que a gente parasse de ser agressivos com a imprensa. O que, na minha opinião, eu até tentei mais ou menos contra-argumentar com ele, é que ele estava reclamando que haviam muitos ataques à imprensa por parte de pessoas que ficavam ali no cercadinho do presidente. Só que me pareceu que o Gabinete de Segurança Institucional, é estranho falar isso, mas que o próprio Gabinete de Segurança, que deveria entender e pesquisar, aliás, investigar, estava na época mal informado, porque nós do acampamento dos 300, nós não ficávamos no cercadinho, nós ficávamos em outro lugar completamente diferente. Uhum. E ele pediu para que a gente parasse de atacar a imprensa. E nós, tudo bem, ok, sem problema nenhum, né? A gente já não faz isso, mas a gente vai continuar não fazendo. Haviam outras pessoas comigo, haviam mais 3 pessoas, a Michele, o Eliardo e o Felipe. Eu não sei o sobrenome da Michele e nem do Eliardo. O Felipe se chama Felipe Rodrigues. Eles estavam comigo porque eles faziam parte da liderança do acampamento também. Então, o Eliardo cuidava mais da logística de contas, a Michele cuidava mais do dia a dia ali, de fazer comida, etc. E o Felipe cuidava mais da parte de comunicação. Então, eles foram comigo me acompanhando. E, por casualidade, o Felipe, ele já havia sido agressivo com a imprensa no cercadinho uma única vez. E aí, a gente, o único que já fez alguma burrada foi esse menino aqui, ó. Então, pede desculpa, acabou, acabou. Nessa oportunidade também, nós dissemos, olha só, nós somos uma militância pró-governo e nós não temos nenhuma intenção de atrapalhar o governo com os nossos atos. Uhum. Então, nós gostaríamos de saber o que a gente pode ou o que a gente não pode fazer, porque nosso objetivo é ser pró-governo, é ajudar o governo. Nós estamos aqui, nós deixamos nossa família, nós deixamos nossos trabalhos, nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar. E aí o general Heleno, nessa oportunidade, nos falou, então, olha, eu acho que larga desse negócio de fora Maia, de bater no Rodrigo Maia, já deu isso daí, o presidente já está se aproximando de novo do presidente da Câmara, né, do Rodrigo Maia, e nós perguntamos, não foi o general Heleno que falou, vocês têm que ir lá e bater no STF, não, nós perguntamos, no Rodrigo Maia não pode, mas no STF pode? Aí ele falou assim, neles pode sim, pode subir o tom com eles. Só que a gente nunca vai entender, na minha opinião, não foi exatamente uma diretriz, porque ele não falou, a partir de agora vocês vão todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, acender uma bomba e jogar lá no STF. Então, eu não posso dizer que foi diretriz e eu não posso falar que foi orientação. Eu posso falar que nós perguntamos, e no STF, a gente pode, né, bater neles? Pode. Ele falou de uma maneira, assim, bem jogada, sabe? Pode. Com eles vocês podem aumentar o tom. Uhum. E foi isso, nada mais do que isso. Nessa oportunidade também, o general Heleno se mostrou muito descontente com comportamentos do presidente. Eu estou aqui para falar a verdade, eu estou muito cansada, Luísa, de sofrer retaliações, seja de esquerda ou de direita. Eu sou uma mulher que eu estou cansada de ter medo pelas opiniões que eu levo. Então, eu acho que o que eu tenho que fazer é levar a verdade. Então, o general Heleno ele se mostrou muito descontente com a postura do presidente com relação a algumas coisas. Ele chegou a perguntar para a gente se algum de nós tinha intimidade suficiente com o presidente, porque o presidente supostamente não o escutava. Então, ele falou assim, ele falou coisas... O Jair é uma pessoa muito difícil, ele não escuta ninguém, ele não escuta os nossos conselhos. Nenhum de vocês não tem intimidade com ele para falar, e a gente, assim... Mas ele chegava a falar exatamente qual era o descontentamento? Não, ele não chegou a falar. Ele falou que o presidente era uma pessoa muito teimosa, muito difícil de conseguir algum tipo de comunicação. Então, imagina, se ele que é um ministro, que está no mesmo prédio, convive diariamente, não consegue uma comunicação adequada com o presidente, imagina nós, que somos réis mortais ali na rua, dormindo na rua, que somos a mosca do cocô do cavalo bandido. E a gente ficou muito surpreso, falou assim,
Não, não temos, né? Se o senhor quiser, a gente pode até lá tentar, né? Mas eu adorar tirar foto do presidente, mas não temos essa intimidade com ele. Então, o que aconteceu com o general Heleno foi isso. Como a gente, não queria de nenhuma maneira provocar qualquer tipo de desagravo ao governo, então nós fizemos um combinado. Eu falei assim, olha, general Heleno, nós estamos lá acampados, nós queremos... E ele elogiou bastante a nossa iniciativa, falou que aquilo era democracia mesmo, que a gente estava certo em fazer os protestos, principalmente porque nós sempre fizemos todos os protestos baseados em técnicas de não violência. Então, nós nunca usamos violência. Eu acho que é importante, se você... Eu imploro sempre para qualquer pessoa da imprensa, seja da imprensa tradicional, seja da imprensa... de ter a oportunidade de dizer que não fui eu e nem ninguém do acampamento dos 300 que jogamos aqueles fogos. A Polícia Federal abriu um inquérito no mesmo dia e encerrou esse inquérito dias depois, porque entendeu que não foi a Sarah Winter e nem ninguém dos 300 que jogaram os fogos no STF. E até hoje a imprensa continua repetindo, de maneira que eu fui a menina que jogou fogos no STF. E nesse dia eu estava comendo pizza e depois eu fui dormir. Mas você mas enfim, vocês não usaram da violência, mas vocês estavam ali armados, preparados para alguma coisa. a gente nunca ficou armado, nem preparado para nada. Uma foto até com arma, então não tinha. Então, essa foto com arma é uma foto minha, onde eu tirei dentro de um estande de tiro. Uhum. Então, No meu primeiro curso de tiro. E ali, então, dentro do acampamento, não tinha ninguém armado? Não. Nunca. Passavam muitas pessoas, passavam policiais, passavam pessoas das Forças Armadas, passavam. Oi, tudo bem? Tira foto, etc. E muitas dessas pessoas, pela profissão que têm, obviamente, andam armadas. Mas dentro do acampamento, integrantes do acampamento, nós nunca estivemos armados. Até porque hoje no Brasil tem uma grande dificuldade de tirar porte, posse de arma. Existe uma lei no Brasil que você não pode ir para manifestação armado. E a gente sempre seguiu muito à risca todas as leis possíveis. Uma outra coisa importante de esclarecer sobre o general Heleno é que, no intuito de não provocar qualquer tipo de mal-estar para o governo, nós pedimos, então vamos manter contato direto, porque quando a gente for fazer uma manifestação, a gente liga e pergunta se está tudo bem, se isso não vai atrapalhar, se isso ajuda, se isso atrapalha, pode ser? E aí, nós saímos de lá com o telefone de uma pessoa, de um servidor, de um alto cargo de dentro do Gabinete de Segurança Institucional, o qual eu não me lembro o nome, gostaria de lembrar, mas não me lembro, e não me lembro o cargo, mas eu acho que foi o chefe da comunicação social, mas eu não tenho certeza. E aí, algumas vezes, esse moço chamado Felipe Rodrigues, ele ficou com o número dessa pessoa. Então, quando a gente ia fazer algumas ações, eu sempre pedia, Felipe, liga lá e pergunta se está tudo bem, se não vai atrapalhar, se não vai ter nenhum problema. E algumas vezes, 2 ou 3 vezes, a gente fez esse movimento e sempre foi de maneira positiva. Não, fiquem tranquilos, podem fazer. Mas isso não significa que nós... Então, o movimento foi ao contrário. Não era o GSI quem ligava para a gente, mandando a gente fazer alguma coisa ou dando orientações e diretrizes. Era o contrário. Nós, para não atrapalhar o governo, a gente ligava e perguntava se podia. Então, o que a revista Isto É fez foi subverter todas as minhas palavras, pensar e dar uma manchete. Na verdade, a manchete quem deu foi a Mônica Bergamo, dizendo que o general Heleno... grave, o general Heleno me instruía como fazer um grande ataque ao STF. Na verdade, nunca aconteceu. Uhum. Mas você até colocou nas suas redes que por causa até dessas e outras entrevistas você foi ameaçada, né, por causa da declaração. Como é que está isso hoje? Que ameaças são essas? Você até falou que pretende sair do país, se é por causa disso. Como está essa questão? Então, na verdade, eu quero sair do Brasil. Era um plano que eu já tinha antes de acontecer acampamento, pandemia e tudo, mas agora é algo muito mais prioritário na minha vida.
Infelizmente, aconteceu esse acidente com a minha mãe, então eu tenho que ficar aqui durante um tempo, né, para cuidar dessa situação, mas graças a Deus eu já não tenho mais nenhuma pendência com a justiça, estou sempre disposta a colaborar, seja com o que for, com a verdade, com a justiça, e quero sair do país. Quero sair do país porque eu entendo o Brasil como um lugar que já não é mais seguro para mim. É um lugar onde a liberdade de expressão ela foi suprimida, tanto por instituições como Ai, melhor nem falar, porque eu tenho que evitar novas situações. Então, a liberdade de expressão ela foi suprimida por algumas instituições e ela tem sido suprimida também pelos próprios movimentos, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita. Então, eu não sei quais são os planos de Deus para minha vida, mas é muito curioso, porque eu estive exatamente 5 anos na esquerda e 5 anos na direita. E aí eu tomei uma grande decisão na minha vida, que político nenhum, ideologia nenhuma vale os meus esforços e a minha vida, a minha segurança e a segurança da minha família. Eu acho que isso vem com a maturidade. Eu não deixei de ser conservadora, eu me considero uma mulher conservadora. Acima de tudo, eu sou católica. Então, as pessoas... eu sou católica, eu sou uma mulher católica, e isso faz de mim uma mulher conservadora. Mas, acima de tudo, não é por Bolsonaro. É pela minha religião, é pela minha igreja, é por Jesus, é por Nossa Senhora. E eu acho que existe um fanatismo muito perigoso de ambas as partes, tanto das pessoas que hoje são de esquerda, que são petistas, quanto das pessoas que hoje se denominam bolsonaristas. Eu acho que isso é muito perigoso e que uma pessoa como eu, que falo a minha opinião e a verdade sobre o que eu acho sobre essas coisas, já não há mais espaço para mim no Brasil. O medo que eu tenho, eu já sofri, quando eu saí da esquerda, eu sofri muitas ameaças da esquerda, muitas mesmo. Houveram pessoas de esquerda que descobriram onde era a casa da minha mãe foi apedrejada, quebraram janelas, portão, e a mesma coisa está começando a acontecer agora do lado dos bolsonaristas. As pessoas me mandaram muitas ameaças via redes sociais, e chegaram, inclusive, a ligar no celular da minha mãe, descobriram o celular da minha mãe, dizendo que se eu não parasse de falar mal do Bolsonaro, eu ia me arrepender e eu ia pagar caro. Minha mãe tá de cama, tá doente, e isso começa a me preocupar. Então, quer dizer que se eu ficar aqui no Brasil, eu não posso dar mais a minha opinião sobre política em geral, nem de um lado e nem de outro. Então, eu acho que aqui não é o lugar mais para mim. O que eu quero agora é focar na minha carreira, focar na educação do meu filho. Eu recebi uma proposta de emprego fora do Brasil para morar no México, que é um país que eu já fui diversas vezes, e eu estou em processo de me mudar para lá. Estou em processo de tirar minha residência mexicana, já fui contratada, já assinei contrato, já estou trabalhando via online, e não vejo a hora de poder ir para um lugar onde eu me sinta segura, bem recebida e onde meu trabalho é valorizado. Essa questão de liberdade de expressão, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque você fala, por exemplo, de ameaças a você, de descobrirem um telefone da sua mãe. Mas, ao mesmo tempo, você já fez ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, falou que queria trocar soco com ele, você já publicou o nome de uma menina que foi estuprada e ficou grávida aos 10 anos, e divulgou o nome do hospital onde ela fez o procedimento do aborto. Então, essas atitudes também seriam liberdade de expressão? Queria que você falasse também um pouco sobre isso. Qual é o limite dessa liberdade? Olha, quando eu gravei o vídeo do ministro Alexandre de Moraes, eu estava sobre uma forte emoção devido à Polícia Federal ter entrado na minha casa, quase derrubando a porta. Eu estava seminua, eu estava dormindo só de calcinha,
eu fui exposta, né? Tive meu corpo exposto indevidamente, eu tive que fazer minhas necessidades fisiológicas na frente de um agente da Polícia Federal, qual eu nunca tinha visto na minha vida. O meu filho de 4 anos foi exposto a ver a própria casa sendo praticamente invadida, entre aspas, por um monte de policiais e ver a casa, né, caindo aos pedaços, tudo sendo revirado. E isso foi muito difícil para mim. Mas eu me lembro, na época onde eu gravei o vídeo, que eu escolhi palavra por palavra. E eu posso repetir para você, entre abre aspas, se eu estivesse em São Paulo, eu iria até o seu condomínio e te convidaria para trocar socos comigo. Fecha aspas. Então, dentro, pelo menos da língua portuguesa, essa frase, ela remete a um convite. Porque eu não disse, abre aspas, eu vou até aí, vou te encontrar e vou trocar socos com você. Até porque eu sou muito bem instruída nas questões de comunicação, de inteligência contra inteligência, então eu escolhi bem as palavras na hora de usar. E mesmo assim não foi suficiente. Mas não, eu não considero que eu fiz uma ameaça ao ministro. Eu considero que eu fiz um convite, porque eu falei assim, eu vou te ensinar a virar homem. Se eu estivesse em São Paulo, eu iria até o seu condomínio e te convidaria para trocar socos. Com relação à menina, o que eu fiz, na verdade, não foi divulgar o nome dela. Eu divulguei uma hashtag. Eu estava Na verdade, eu paguei muito caro. Ninguém nunca me entrevistou sobre isso. Fica aí uma oportunidade. Na verdade, eu estava numa transmissão ao vivo falando com uma pessoa, e essa pessoa me pediu para divulgar uma hashtag. E eu perguntei para ela, tudo isso que você está me passando é de domínio público? E essa pessoa me disse, sim. E essa pessoa estava em contato direto com pessoas do hospital. E eu falei assim, você me garante que eu tenho problemas demais, já estou presa, estou com tornozeleira, você me garante que tudo que você está me passando é de domínio público? E essa pessoa disse, sim. Então eu copiei e colei a hashtag no Twitter. E a hashtag era o primeiro nome da menina, salvemos as duas vidas. Então, foi isso que eu fiz, eu divulguei uma hashtag. Essa hashtag ela já estava sendo divulgada por outras pessoas, mas como eu sou a Sarah Winter, acabou que sobrou para mim. O hospital também já estava sendo divulgado por outras pessoas, mas eu fui lá e divulguei também. É o único hospital no estado do Recife que se faz aborto. Então, é meio que um consenso comum entre as pessoas que sabem da informação, que é lá naquele endereço. Mas em momento nenhum, eu pedi para que as pessoas fossem lá e agissem de maneira agressiva. O que eu pedi foi que as pessoas pudessem se reunir para rezar o terço lá na frente, que é uma prática pró-vida muito comum ao redor de todo mundo. Geralmente os católicos, eles se reúnem na frente de hospitais ou clínicas de aborto para rezarem o terço. E foi exatamente isso que eu fiz. Agora, existe um perigo muito grande que são as chamadas fake news, que é a chamada subversão de informação, inteligência contra inteligência e desinformação, que foi exatamente o que aconteceu com a Isto É, que foi exatamente o que aconteceu nesses dois casos. De eu convidar as pessoas para fazerem uma coisa e isso ser noticiado depois como uma grande responsabilidade a qual não me cabe. Esses dados dessa menina, eles me foram revelados por uma pessoa que estava em contato direto com pessoas de dentro do hospital. Essa pessoa não foi exposta, essa pessoa não sofreu um assassinato de reputação como eu fiz, como aconteceu comigo. Essa pessoa chegou a me oferecer dinheiro para que eu não revelasse o nome dela, o qual eu não aceitei. E essa pessoa não foi processada. Hoje eu tenho uma dívida de mais ou menos 3 milhões de reais. Não, desse processo, uma dívida de 1.200.000 reais por conta desse processo, o qual eu não tenho dinheiro para pagar. Na época falaram, inclusive, que foi a ministra Damares que te passou os dados. Isso procede? Não. Não. Eu nem cheguei a falar. A Damares não falou comigo desde o dia 27 de maio. Eu não falo mais com a Damares, eu não tenho mais contato com a Damares. O que para mim é muito triste e algo que me machuca muito. Mas a pessoa que me falou todos esses dados se chama Zezé Luz. Ela é uma ativista pró-vida e ela foi a pessoa que me passou o nome da menina, que na verdade até hoje eu não sei o nome da menina completo. Ela me passou o primeiro nome em forma de hashtag.
e ela é que foi fazendo todo publica isso, publica isso. Então isso é uma lição para que as pessoas não confiem em ninguém, mesmo pessoas que sejam da sua própria ideologia. Porque eu confiei e eu caí numa desgraça por causa desse caso, onde eu fui muito ameaçada, muito ameaçada, muito ameaçada, muito mesmo, pela esquerda, pelas feministas, ameaçada de estupro, ameaçada de espancamento, chegaram a enviar para minha casa pênis de borracha com ameaças de estupro. Então eu sofri muito por algo que, na verdade, eu fui ingênua, burra, tola, e acabei pagando um preço muito caro por algo que uma outra pessoa fez. Você acabou de dizer que te entristece, né, essa sua não relação mais com a ministra Damares. E eu ia te perguntar justamente isso: como está a relação de vocês hoje e em que momento ela se deu essa ruptura? Na verdade, hoje já não existe mais relação. A última vez que eu falei com a Damares foi no dia 27 de maio do ano passado, que foi o dia que eu sofri a primeira busca e apreensão. Não só eu, mas pelo menos uns 30 apoiadores do presidente na época. E ela me chamou na casa de uma amiga nossa em comum, e ali ela implorou para que eu desmontasse o acampamento. Ela chorou muito, copiosamente, de soluços, me abraçava, me agarrava e pedia, pelo amor de Deus, para eu desmanchar o acampamento. Eu sempre tive uma tendência de obedecer a Damares. Eu sempre obedeci ela. A Damares é a minha grande mentora ideológica, política, e eu tinha uma relação muito maternal com ela, muito mesmo. E naquele dia ela implorou para eu desmontar o acampamento. E eu perguntava por quê. E ela me dizia que não queria que o acampamento fosse responsável por disseminar o Covid ali, né? Porque estava chegando uma nova onda de Covid. E eu não comprei essa desculpa dela. E eu pedia muito para ela me contar a verdade. Eu falava, não tô acreditando nisso que você está falando de Covid. Me fala o motivo real, me fala o motivo real. Mas ela não falou. Eu não sei ao certo se alguém pediu para ela me convencer a desmanchar o acampamento ou se ela já sabia que eu ia ser presa dali a alguns dias. Mas ela não me falou a verdade. Talvez se ela tivesse falado a verdade, eu, na mesma hora, foi a única vez que eu não obedeci a Damares. E antes eu tivesse obedecido, porque nada disso teria acontecido comigo. Então, ela deu o último suspiro dela como mãe, e acho que depois disso ela largou mão de mim. Foi a única vez na minha vida que eu não a obedeci. Me arrependo. Depois disso, a gente não teve mais contato. Depois da minha prisão, a gente não teve mais contato. Eu fiquei muito triste, muito decepcionada, porque o Ministério não fez absolutamente nada por mim, nem por nenhum preso político. E eu não estava esperando que o Ministério fizesse nada mais do que a obrigação, porque, sim, nós tivemos os nossos direitos humanos e fundamentais violados. Nós somos presos sem denúncia, sem a acusação, sem julgamento, sem sentença. Nós fomos... colocaram tornozeleira eletrônica em nós, fora de todo o ordenamento jurídico. Meu nome sequer constava no sistema penitenciário no Brasil, porque eu não estava presa, mas eu estava presa. Assim, tudo muito fora do ordenamento jurídico, tudo muito ilegal, tudo muito inconstitucional. Eu passei 1 ano e 1 mês dentro da minha casa sem poder sair. As pessoas que usam tornozeleira eletrônica, elas podem sair. Elas podem levar o filho na escola, elas podem trabalhar. Eu não podia. Isso também não existe no ordenamento jurídico. Eu não tinha permissão para ir a consultas médicas. Eu não tinha permissão para levar o meu filho no médico. Eu não tinha permissão para levar o meu filho no psicólogo. O meu filho adoeceu. O meu filho desenvolveu aos 5 anos de idade depressão. O meu filho, aos 5 anos de idade, começou a tentar se automutilar. Eu gravei vídeos e vídeos chorando, pedindo ajuda, pedindo socorro. Ninguém não posso falar ninguém, mas a grande esmagadora maioria da direita não se importou. Eu pedi diversas vezes para os meus seguidores ligarem no Disque 100 para fazerem uma denúncia de que havia uma criança presa dentro de uma casa, sem poder cortar o cabelo, sem poder ir ao parquinho, sem poder ir à escola, sem poder
assim, nós dependíamos dos vizinhos para comprar comida, para levar meu filho para brincar um pouquinho, para ir à farmácia. E o Ministério ignorou todas as ligações do Disque 100. A pessoa responsável pela ouvidoria chegou a entrar em contato comigo, chegou a tentar a marcar um dia para vir na minha casa para verificar a situação e desapareceu. O servidor do Ministério desapareceu. Mas então, se você fosse no médico, alguma coisa, você ia ser presa de novo, é isso? Sim, sim. Não podia deixar o perímetro da minha casa. Graças a Deus, eu tive muitos bons médicos, que sim, são de direitos conservadores, que me atenderam em casa, que não me cobraram nada. Eu tive poucas pessoas que me ajudaram, mas pessoas muito boas. Mas deputados, pessoas do governo, nenhuma. 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 Para não dizer nenhuma, um servidor do ministério uma vez me levou uma cesta básica. Mas não levou como servidor, levou como um conhecido. Porque eu já não tinha dinheiro para comprar comida. Então, o que me decepcionou muito foi a negligência do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos com a situação que uma mulher com menor de idade estava vivendo em casa. Então, quando a Damares se gaba nos discursos dela de falar o Disque 100 foi reformado, estamos atendendo. Então, está atendendo outras mulheres, porque essa mulher não foi atendida. Todos os pedidos foram negligenciados. Você considera aí também tudo que aconteceu com você também uma violência de gênero, também por você ser mulher? Não. Acho que... Olha, eu acho que não foi pelo fato de eu ser mulher. Foi pelo fato de eu ser corajosa. Porque outras pessoas foram presas também. E a grande maioria delas foram homens. Então, não, eu não considero. Mas o que eu considero não exatamente uma violência de gênero, mas uma vergonha para a direita, é que muito se fala dentro da direita sobre o papel da mulher, mas eu tive que me levantar e começar um acampamento, eu tive que liderar isso, sendo que eu não queria mais. Eu já não era mais ativista desde que eu tinha saído do feminismo, eu estava com uma carreira maravilhosa, o qual, graças a Deus, eu estou recuperando agora. Eu não precisava levantar um acampamento. Eu não precisava defender o governo, mas não tinha homem suficiente para fazer isso. Precisou uma mulher de 1,60 m ter coragem o suficiente para fazer. Então, na verdade, eu acho que os homens de direita têm muito a aprender comigo. Isso também é porque, assim, quando a gente fala de feminismo, automaticamente se remete à esquerda. Mas você correr atrás do seu direito, de se expressar, de montar um acampamento, de lutar pelo que você acredita, isso para você não é feminismo? Não, não é que para mim não seja feminismo, veja bem. Não só falando da minha experiência de 5 anos no movimento feminista, mas como acadêmica do movimento feminista, quando a gente pesquisa e lê os principais livros, ou até os livros mais desconhecidos de grandes expoentes feministas, a gente percebe que, na verdade, o movimento feminista ele não tem nada a ver. Infelizmente, as pessoas confundem muito por falta de estudo, por falta de formação intelectual, que o movimento feminista ele não tem nada a ver com direitos das mulheres. Quando você vai estudar as primeiras feministas, ou até as que vieram depois, você percebe que o movimento feminista ele tem um único objetivo, que é destruir a natureza da mulher. Então, o que é a natureza? Mulheres e homens eles são diferentes. Por mais que as pessoas queiram exigir que sejam iguais, nós somos diferentes. Fisiologicamente falando, então nós temos estruturas ósseas diferentes, hormônios diferentes, nós somos diferentes. E o feminismo ele tem um objetivo que é destruir a natureza da mulher, subverter a mulher para que ela seja cada vez mais parecida com o homem. E isso não é uma opinião minha. É um grande estudo de muitos anos de bibliografias feministas, o qual eu posso te dizer que isso você pode encontrar em Simone de Beauvoir, em Kate Millett, em Monique Wittig, em Valerie Solanas, em Judith Butler, em Shulamit Firestone, Mary Wollstonecraft. Eu posso te dar mais 50 nomes de feministas aqui que eu já li.
Então, eu acho que não tem a ver com direitos, mas com uma mudança de linguagem, uma mudança comportamental. O que eu considero com relação a correr atrás de direitos é o que eu chamo de democracia, e não exatamente de feminismo. E aí, a democracia ela já não nasce com o feminismo, ela já nasce na Grécia Antiga, etc. Bom, eu tenho certeza que você sabe de tudo isso. E basicamente isso. Uhum. Queria que você falasse dessas suas decepções com o governo, se você manteve alguma admiração por Bolsonaro e ano que vem a gente tem eleições, o que você espera? Se você tem um candidato, se você, inclusive, já pensou em se candidatar? Então, muitas pessoas, todos os dias, inclusive eu sou acusada disso como se isso fosse um crime. Então, muitas pessoas, a Sarah Winter está fazendo isso porque ela quer ser candidata, porque ela quer ganhar a eleição. Eu não sou candidata, não serei candidata, provavelmente nunca. Se algum dia eu serei candidata, sei lá, vai ser depois de 60, 70 anos, mas não tenho pretensão de carreira política neste sentido. Não me vejo assumindo um cargo público. Já fui candidata em 2018, não me arrependo porque eu tive um aprendizado muito grande, mas não serei candidata. Em quem eu vou votar em 2022? Em 2022 eu não vou estar no Brasil, então provavelmente eu não vou votar. E não vou me deslocar para a embaixada fora do país para votar. Sobre os candidatos que nós temos hoje, eu acredito que seja Ciro Gomes, Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro. Não sei se o Danilo Gentili é candidato ou não, não sei. Então, se nós tivermos esses candidatos, e se supostamente eu estivesse no Brasil, eu votaria no Bolsonaro de novo. Isso não significa que eu seja fã dele e nem que eu defenda ele incondicionalmente. Eu acho que o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro de 2014, 2015, 2016, que era aquele deputado federal na Câmara que inspirava os conservadores, eu acho que esse Bolsonaro, ele morreu. Eu acho que, na verdade, mataram ele, essa figura do Bolsonaro, ela foi morta, enterrada, e ela não existe mais. Portanto, eu me decepcionei muito. Eu não posso dizer que eu me decepcionei com o Bolsonaro, com ele também, mas me decepcionei foi com o governo inteiro. Não, me decepcionei com o governo inteiro. O Bolsonaro se elegeu com pautas conservadoras. Um ano depois, no governo dele, todos os conservadores que estavam trabalhando no governo foram mandados embora. Sobrou 2. Rafael Nogueira, que é um cara espetacular, que está numa função que não é política, que é presidente da Biblioteca Nacional, e o Carlos Nadalim, que teve que parar com todos os outros projetos paralelos dele para trabalhar no governo, que trabalha na área de alfabetização, secretário no Ministério da Saúde, da Educação, que eu acho que é um cara espetacular, de uma inteligência ímpar. Sobrou esses 2. Não tem mais conservador no governo. Esse governo não é conservador, porque não tem conservador trabalhando lá. A Damares é conservadora. Eu não sei o que a Damares é hoje, sinceramente. E eu não quero usar o espaço para falar dela, porque eu acho que eu tenho muito mais a agradecer, por mais que eu esteja magoada pelo fato dela ter me bloqueado no WhatsApp e não ter mais relação nenhuma comigo. Eu ainda tenho muita gratidão a ela, mas definitivamente o Ministério da Damares não é um ministério conservador. E eu não sei os motivos exatamente pelo qual isso acontece. Então, hoje, eu acho que o governo Bolsonaro ele foi uma grande ilusão para os conservadores. Nada do que nós esperávamos que fosse feito foi feito. Pautas anti-aborto, anti-gênero, com relação à liberdade de expressão. As coisas só pioraram. Como que... Assim, é uma ilusão muito grande achar que os conservadores estão no poder. Se os conservadores estivessem no poder, não ia ter tanta gente presa. Acorda, gente. Tá pior. Quando o Lula e a Dilma eram presidente, eu podia ir para a rua gritar o que eu queria contra o governo, agora eu não posso. Assim, qual é o poder que o Bolsonaro tem? Nenhum. Ao contrário. Hoje, quando a gente tenta fazer uma crítica construtiva ao Bolsonaro e ao governo, com o intuito de ajudar o governo a melhorar, hoje os bolsonaristas, eles falam assim, ai, coitado do presidente, ele tá sozinho lá. Então, o Bolsonaro, ele conseguiu, olha só isso, o Bolsonaro conseguiu um feito, que foi ser um líder de uma nação,
o qual os seus liderados não têm admiração por ele, mas sim misericórdia, dó, pena. Você não consegue liderar uma nação quando seus liderados têm por você não respeito, admiração pela sua coragem, mas sim pena. E para mim isso é muito triste, porque mostra que ele não tem força o suficiente para se manter no poder. Então, eu não sei se ele vai conseguir se reeleger. Eu espero que ele se reeleja em 2022, mas eu, sinceramente, acredito que isso não vai acontecer. Você falou ao longo da entrevista sobre o seu desejo de ir embora, tem já a questão do emprego no México. Então, como mulher e como mãe, qual o seu plano, como você se vê em 2022 e daqui para frente também? Em 2022 eu me vejo com um anel no dedo, noiva, se Deus quiser. Assim, eu quero deixar o Brasil para trás. Eu acho que o Brasil, ele foi muito... Quando eu digo Brasil, eu não falo meu país, mas eu quero deixar a politicagem brasileira para trás e focar nas pessoas que me valorizam muito. Então, fora do Brasil, em toda esse Hispanoamérica, eu sou muito valorizada. Hoje eu sou a segunda conferencista mais contratada e mais bem paga em todos os países da América Latina. Isso para mim é muito importante. Então, eu tenho que valorizar quem me valoriza. Então, eu quero ir embora do Brasil. Eu vou assumir um cargo numa universidade fora do Brasil, na parte administrativa. Isso vai me possibilitar não ter que ficar viajando de cidade em cidade dando palestra. Então, eu vou morar com meu filho, criar meu filho, quero me casar e durante um tempo eu vou morar no México, que eu tenho contrato lá. Mas, se Deus quiser, meu objetivo final é me casar e morar nos Estados Unidos, entrar no mercado americano. Eu falo inglês, então entrar no mercado americano, não vou deixar o mercado hispanohablante, mas fazer a minha vida e a minha carreira lá fora, focando no meu matrimônio, na criação dos meus filhos. Eu quero ter outros filhos, focando na minha questão pró-vida, nas mulheres, né, que eu ajudo de maneira voluntária nas casas pró-vida, e fazendo a minha vida lá fora. Quero fazer igual o professor Olavo fez. Quero ir embora para nunca mais voltar, só voltar numa grande e grave emergência. Você sempre falou muito do seu filho, mas teve um momento em que um dos seus irmãos chegou a falar que você nem cuidava do seu filho, que ele ficava com a sua mãe. Foi uma questão resolvida? Por que ele falou aquilo? Sim, então, na verdade, esse meu irmão, ele desde os 14 anos, ele é usuário de drogas, de cocaína e crack. E um dos motivos pelo qual eu entrei no feminismo foi justamente porque aos 16 anos de idade ele colocou uma arma calibre 38 na minha boca e ele me expulsou de casa. Então, minha família sempre sofreu muita violência doméstica por conta desse irmão. E aí a minha vida pública começa aí, né? Eu saí de casa, eu tive que sair de casa, eu acabei entrando na prostituição quando eu era adolescente, com 16 anos, para sobreviver. Os meus pais, eles sofreram muito com esse irmão meu. Eu cresci vendo esse irmão agredindo fisicamente, não só a mim, mas meu pai e minha mãe. É muito complicado uma família onde existe uma pessoa que é usuária de drogas assim, muito pesadas. E foi por essa experiência na prostituição, por um estupro que eu sofri, por toda essa violência doméstica que eu acabei caindo no feminismo. Então, a mim me parece muito grave quando as pessoas preferem acreditar numa pessoa que tem tantos problemas com a polícia. Inclusive a Damares, alguns anos atrás, gravou um vídeo pedindo para as pessoas não acreditarem no meu irmão, porque a Damares é de São Carlos, e a Damares, quando trabalhava no núcleo de atendimento integrado, ela já tinha atendido meu irmão quando ele era menor de idade, por conta do uso de abuso de drogas. E sim, várias vezes eu deixei meu filho com os meus pais para poder trabalhar, como a grande maioria das mulheres brasileiras hoje tem que fazer. E isso para mim não é nenhuma vergonha. Eu sou uma mãe solteira, que tenho que bancar as minhas contas, as contas do meu filho, algumas contas dos meus pais, porque são pessoas muito humildes, ainda mais nessa situação agora que minha mãe não está trabalhando. Minha mãe é dona de um brechó e meu pai é um pintor de parede. Então, muitas vezes eu tive que deixar o meu filho 1 mês, 2 meses com minha mãe e meu pai, e via ele só aos finais de semana para eu poder trabalhar.
E durante um período onde eu estava presa, isso aconteceu. Isso não aconteceu. Então, ele ficou todo o tempo comigo. Agora eu preciso trabalhar de novo. Então, eu deixei agora o meu filho 40 dias com meu pai e com a minha mãe. Fui trabalhar para trazer dinheiro para dentro de casa. Estou aqui agora com ele. Vou ter que ir viajar de novo. Vou ficar mais 12 dias fora. Depois, fica um período de 3 meses direto com ele, que é férias. E depois a gente se muda. E aí, graças a Deus, essa rotina acaba. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que em muitos períodos eu tive que deixar o meu filho com os meus pais, porque eu prefiro deixar ele com os meus pais, que são pessoas que eu confio, do que contratar uma babá ou deixar com pessoas do qual eu não conheço. E essa não é só a minha realidade, essa é a realidade, infelizmente, de muitas mães e muitas mulheres no Brasil, que são mães solteiras. Uhum. Sara, obrigada mais uma vez aí por conversar com o Universa. E alguma coisa que eu não te perguntei que você quer destacar? Eu acabei nem te perguntando sobre como que você lida, né? Como é que você trabalha a sua saúde mental para você passar por isso tudo? Então, é muito complicado. Eu sofro de depressão desde os 11 anos de idade, justamente pela violência que a gente sofria dentro de casa com meu irmão. Eu comecei a me automutilar quando eu tinha 11 anos de idade, por conta dessa violência em casa. E a pessoa que me fez vencer esse vício da automutilação foi a Damares. Então, apesar de tudo, apesar de me sentir abandonada, eu tenho muita gratidão por ela. E não é fácil, mas eu faço terapia, eu vou ao psiquiatra, vou ao psicólogo, e graças a Deus eu cuido muito, eu tenho que cuidar muito da minha saúde mental, principalmente porque eu tenho que estar saudável para o meu filho, para os meus alunos, para os meus seguidores, porque eu sou uma pessoa pública, as pessoas se inspiram em mim. Uhum. Mas, acima de tudo, acima da terapia, acima do psiquiatra, o que mais me sustém hoje é a minha fé em Deus. Então, eu sou muito disciplinada com a minha fé. O que me mantém nos eixos é missa dominical, confissão semanal, Eucaristia, caridade e rezar o rosário todos os dias, que é o terço. Então, acho que isso é o que me mantém muito nos eixos. E acho que, para fechar algo que você me perguntou, eu acho que as pessoas, elas têm que, tanto da direita quanto da esquerda, elas têm que parar de dar a vida delas por políticos. As pessoas, elas estão doentes, as pessoas de esquerda e de direita, elas estão adoecendo mentalmente por questões políticas. Elas passam dia após dia, o dia inteiro em grupos de WhatsApp. Elas gastam um tempo e uma energia nisso que elas poderiam estar focando nelas mesmas, na vida pessoal individual delas, numa melhora na condição familiar. Eu acho que se as pessoas que defendem o Lula focassem esses esforços no seu desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento da sua família, elas seriam mais felizes. As pessoas que passam o dia inteiro defendendo o Bolsonaro, se elas usassem esse mesmo ímpeto para o seu desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento da sua família, para a criação dos seus filhos, nós teríamos um Brasil muito, muito melhor. Então, foi o que aconteceu com você. Você percebeu que você estava adoecendo e você agora está focando em você. Exatamente. Eu acredito numa mudança que parte mais do indivíduo e das suas condições de desenvolvimento pessoal e familiar, que é o que eu quero fazer agora. Não quero mais saber nem de lulista, nem de bolsonarista. Eu quero saber do meu filho, da minha família, da minha carreira e da Sara. Essa vai ser a prioridade. Uau!